Nós não somos propriamente reconhecidos por fazer textos portugueses, mas neste contexto, numa tentativa de valorizar o local, e valorizar o local não é do ponto de vista folclórico ou etnográfico, é valorizar as pessoas, porque eu defendo que em Braga acontecem coisas importantes e que há pessoas que também no campo das artes e das ciências, enfim, de várias áreas existem e têm trabalho que extravasa esse limite apertado do olhar para a sua rua. Portanto, o Virgílio Alberto Vieira tinha escrito um texto sobre a guerra em África, que é Este Para-me de Repente, e o Virgílio é, do meu ponto de vista, um dos grandes poetas portugueses contemporâneos, e é alguém que já colaborou connosco, e, portanto, surgiu a ideia, por que não, tocar neste tema, com um autor português, com um autor que aborda uma temática que, de alguma maneira, é ainda tabu na sociedade portuguesa, não é? Nós vivemos muito do politicamente correto, de uma aprendizagem salazarenta de não digas o que pensas porque isso pode te trazer problemas, quer dizer, não faças perguntas incorretas, é ainda Salazar. Mentalmente ainda somos um país salazarento. Portanto, abordar uma temática que é uma memória recente e pouco falada, pareceu-nos interessante. E é neste contexto que surge a ideia de fazer este espetáculo, não é? Portanto, esta mensagem não é uma mensagem, eu quero que isto tenha várias mensagens e, sobretudo, que cada espectador leia segundo o seu estado de alma ou o seu estado mental, não é? Porque o que define hoje um espectador normal de um espectador de há 30 anos atrás é que continuam a ser poucos, mas a informação bate-lhes na cabeça muito mais rapidamente. Eu acho que o TUM tem todo o direito de existir. Penso que, para ser mais preciso, o projeto não é da Universidade de Minho, é mesmo dos alunos da Universidade de Minho, e isso faz muita diferença. Faz, por exemplo, a diferença do TUM não ter um espaço condigno para trabalhar, e isso causa-me muita estranheza numa universidade jovem e com muito potencial que não tenha conseguido arranjar um espaço para o TUM. É estranho isso. E o que é demonstrativo também do interesse e da importância estratégica que a própria universidade dá ao teatro, neste caso universitário, não é? Porque isso também se espelha depois na cidade. Não se pode só criticar as outras coisas, tem que se perceber por dentro também como é que as coisas funcionam. Portanto, se isto fosse um país normal, numa cidade normal, com uma universidade normal, digo-lhe que o TUM tem muito para fazer, para perspectivar, para procurar, para trazer pessoas, para integrar isso em algumas áreas do ensino, das literaturas, das línguas estrangeiras, etc. A responsabilidade do Teatro Circo Aberto era uma responsabilidade repartida entre o Estado, se quiser o Governo Central, o Governo da Autarquia e os cidadãos. Foi isso que eu disse. E que nessa ideia, na ideia de cidadãos responsáveis, eles também são responsáveis pelo equipamento. Este espaço também é deles. E, portanto, têm que dar nota do seu interesse pelo espaço, frequentando-o, certo? Isso parece-me uma exigência natural. Até porque eles, em último caso, foram eles que pagaram isto. E continuam a pagar. Portanto, é bom que as pessoas venham e que tenham uma atitude crítica, se quiser, sobre isto, porque são eles que pagam, não é? E nesse aspecto mantenho o que disse. Se me perguntar se eu acho que o Teatro Circo está a responder, eu digo-lhe que não, claramente. Se me perguntar porquê, eu digo-lhe que falta alargar o leque de programação para que todos os cidadãos, de uma forma mais transversal possível, possam entender isso.